Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Cante, cante. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim nós queremos, Pai. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos nos colocar na presença desse Deus, ou continuar na presença desse Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite com expectativa. Talvez você chegou aqui achando que esse lugar ia estar cheio, que não teria nem lugar para você se sentar nessa noite. Talvez você chegou aqui e de repente você viu que o lugar está vazio, que a expectativa desse lugar cheio foi como uma frustração sobre você. Mas eu quero dizer para você que tudo aquilo que nós necessitamos está aqui nessa noite, a presença do Espírito Santo. É Ele que vem encher esse lugar. É Ele que vem tomar conta desse lugar. É Ele que é dono desse lugar. Então nós temos que nos alegrar por ter essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Ó, Santo Espírito, visita a tua igreja nessa noite. Assim como o Senhor já visitou através do louvor, Senhor, continue, Senhor, nos visitando, falando aos nossos corações. Que o teu nome nessa noite seja exaltado nesse lugar. Que o teu nome nessa noite seja glorificado nesse lugar. Que o teu nome nessa noite, ó Deus, seja o nome principal desse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque nós não viemos aqui, ó Deus, para celebrar homens. Nós não viemos aqui, Senhor, para participar de um show. Nós não viemos aqui somente, ó Deus, para participar de uma palestra qualquer, Senhor. Nós viemos aqui nessa noite, Pai, exclusivamente para te adorar, exclusivamente para ouvir a tua palavra e termos a certeza de sairmos daqui de uma maneira melhor, Pai. Visita nossas vidas, visita a cada família aqui representada nessa noite, Pai. A cada casamento, a cada filho, a cada filha, Senhor, a cada ente querido, visita nessa noite, ó Deus, de uma maneira especial. E que eles possam sentir que sobre as suas vidas há um Deus de poder, há um Deus de graça, há um Deus que tudo pode, em nome de Jesus, Pai. Continua conosco, assim como já dissemos nessa noite. E continua derramando o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor com alegria nessa noite, querido? Amém. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Poder sentar esse minuto? Foi falado aqui sobre propósito e cuidado. Propósito e cuidado. Eu não estava com o propósito de estar aqui essa noite, não. Minha filha nasceu essa semana, minha esposa está lá, podia estar com ela lá. Aí de manhã eu vim aqui, pedi umas cadeiras emprestadas, porque o pessoal de Bragança veio visitar a gente. E recebi a honra de estar aqui. O irmão Luiz falou se eu podia vir no culto. Falei, amém, estou aqui.
É um propósito estar aqui essa noite. Essa é a hora do culto, que para muitos é bênção, e para muitos o diabo quer vir roubar a paz. A gente vai falar de dízimo e oferta, para muitos fala de dinheiro, e o diabo é sagaz. Mas como ele tem um propósito e cuidado, Deus tem propósito em tudo, e Deus tem cuidado da gente em todo o tempo. Eu vou ser simples e objetivo. Irmãos, abra sua Bíblia em Provérbios 3:9, por favor. Aleluia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Amém? Todos os seus recursos. Quando eu entendo nessa palavra, nessa primeira parte, honre com todos os teus recursos, é honrar com tudo. Você estando aqui, você está honrando ao Senhor. Você amando o seu irmão, você está honrando ao Senhor. Você orando pelo seu irmão, você está honrando ao Senhor. Você buscando por alguém, você orando por alguém, você jejuando por alguém, você adorando ao Senhor, você não deixando Deus de lado, você está honrando a Deus. Isso eu entendo que é honrar a Deus. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aqui entra a palavra que a gente pode colocar como a palavra do dízimo. O que é primeiro? Primeiro é sempre o melhor. O que você tem de melhor, você dá primeiro. Quando você recebe o seu salário e você tira a sua primeira parte ali, você parece que não, mas você está honrando muito ao Senhor. Deus no céu, Ele diz: meu filho está cumprindo o mandamento que eu deixei na terra, e eu não vou deixar ele. Lá em Malaquias 3:6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Irmão, essa palavra para você é verdadeira? Amém ou não amém? Amém? Amém. Foi você que disse que é amém. Eu, o Senhor, não mudo. O Deus que abençoou no passado, abençoa hoje e abençoa sempre. Obrigado por estarmos vivos nesta noite, por estarmos aqui diante do Senhor, adorando a Ti. Como já foi dito aqui nesta noite, há um propósito para nós estarmos aqui, que só o Senhor sabe. E também há um cuidado da parte do Senhor com nossas vidas. Que nós possamos também entender, Senhor Deus. Abençoa também quem vai administrar esse dinheiro da melhor forma possível, Senhor Deus. Que venhas, Pai, a suprir tudo, Pai. Aqui, eis a Tua igreja, Pai. Honra a fé dos Teus filhos, Pai. Eu te peço nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Abra a tua Bíblia comigo. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Eu estava, na verdade, meditando no texto para a escola dominical. E Deus me levou a essa palavra para que eu pudesse estar ministrando nessa noite. Enquanto você abre aí, em 1 Samuel 17, quero aqui apresentar alguns irmãos que nos visitam essa noite. Sempre é uma honra receber pessoas nesse lugar. O irmão João Donizete. Irmão João Donizete, quem que é? O irmão João Donizete. Amém. Irmã Ana Lúcia, é isso? Ah, está ali. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém? Os irmãos são lá da igreja do Nazareno. Qual? Pastor Carlos ou Pastor Beni? Aqui. Que Deus abençoe vocês. Volte quantas vezes quiser. Essa casa está sempre aberta para recebê-los em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo número 17. E o verso de número 50. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. O feriu, o filisteu, e o matou, sem que Davi
tivesse uma espada na mão. Vamos orar, Pai. Mais uma vez nessa noite nós somos gratos por estar aqui. Mais uma vez nós, ó Deus, bendizemos o Seu nome. Mais uma vez nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Ministra sobre as nossas vidas através dessa palavra. Ó Deus, que através dessa palavra nós possamos entender o propósito que o Senhor nos trouxe aqui. Ó Deus, que através dessa palavra nós possamos sair daqui confiantes que as dificuldades até podem bater na nossa porta, mas nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Toma conta, Senhor, desse momento, que nada venha tirar nossa atenção da Tua palavra, e que tudo aquilo que for ministrado nessa noite, Senhor, seja conforme o Teu querer e a Tua vontade. Assim nós oramos e assim nós somos gratos, em nome de Jesus. Eu estava meditando nessa palavra, como eu disse, hoje, no período da manhã, e quando você olha para esse versículo, a impressão que você tem é que Davi, ele venceu o gigante de uma maneira muito tranquila. O texto diz que assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Davi prevaleceu somente com uma funda, né, e uma pedra, sem ter uma espada na mão. Parece que foi simples, parece que foi fácil a luta de Davi contra o gigante, contra Golias, contra esse filisteu. A intenção que o texto nos dá, ou quando nós olhamos para esse texto de uma maneira muito simples, nós entendemos isso. Nós entendemos que foi simples a vitória de Davi. Mas para que Davi tivesse a oportunidade para derrotar esse filisteu, para que Davi tivesse a oportunidade de lutar contra esse gigante, chamado Golias, Davi ele teve que vencer outros gigantes na sua vida. Davi ele teve que passar por um processo de batalhas na sua vida, para que então ele pudesse ter a oportunidade de chegar diante daquele gigante, diante daquele Golias, a quem tinha colocado medo em toda uma nação, e ali o derrotar. Então não foi fácil a batalha que Davi enfrentou. Não foi fácil a luta que Davi travou para que ele chegasse naquele dia e simplesmente com uma pedra, simplesmente com uma funda na mão, ele viesse a vencer, a prevalecer naquela dificuldade. E eu queria nessa noite falar um pouquinho sobre os gigantes que Davi enfrentou para depois chegar diante de Golias e prevalecer. Eu queria nessa noite falar um pouquinho de como vencer os grandes desafios da nossa vida. Porque a nossa vida ela é feita de desafio. A nossa vida ela é feita e ela é formada em cima de desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Ou é só comigo que acontecem os desafios? Não. Para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, nós enfrentamos alguns desafios nesse dia. O primeiro desafio que eu enfrentei nesse dia foi já acordar pela manhã. Estava gostoso hoje de manhã para ficar na cama, não estava? Delícia. E eu gosto muito desse tempo. Brinquei com os irmãos a hora que eu cheguei ali. Eu amo o tempo do frio. Eu no tempo do frio eu costumo me levantar, tomar o meu café, né? De uma maneira bem tranquila, sem se preocupar em colocar blusa, em ficar colocando cobertor. Eu gosto muito do tempo do frio. E o irmão falou assim, quero ver no tempo do frio você levantar de manhã cedo e já encarar aquilo que você encara todo dia no calor, que é trabalhar com piscina. Irmão, é muito gostoso, irmão. É uma delícia, para quem gosta. É um desafio para mim. Para que nós estivéssemos aqui agora, nesse momento, ouvindo essa palavra, nós tivemos que passar por desafios. Então não foi simples a vitória de Davi contra
o gigante, contra Golias. Não foi simplesmente ele chegar com uma pedra e uma funda e atirar. E o gigante cair por terra. Não, para que ele pudesse chegar, para que ele pudesse ter essa oportunidade de lutar contra aquele gigante, ele teve que vencer desafios em suas vidas. Por isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite. Para que eu e você venhamos a vencer os desafios que estão diante de nós todos os dias, até a consumação daquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Então vamos aprender quais foram os primeiros gigantes que Davi teve que vencer para ter oportunidade de prevalecer contra aquele gigante chamado Golias. O primeiro desafio, ou o primeiro gigante que Davi teve que vencer na sua vida, para ter a oportunidade de lutar contra o gigante Golias, o versículo 28 do capítulo 17 diz assim: E ouvindo Eliabé, seu irmão mais velho, falar que aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Primeiro gigante que Davi teve que vencer, para então encarar Golias, foi o de gigante chamado desprezo. O desprezo, ele é constantemente colocado diante das nossas vidas. Os próprios irmãos de Davi o desprezaram. Os próprios irmãos de Davi disseram que ele era uma pessoa que desagradava em estar na presença deles. O desprezo, ele é colocado diante de nós, muitas das vezes, através do quê? Do dinheiro. Muitas das vezes as pessoas nos desprezam, por quê? Porque ela tem uma condição financeira melhor do que a nossa. Muitas das vezes o desprezo, ele vem sobre a nossa vida, por quê? Porque a pessoa, ela conhece um pouquinho a mais do que nós. Muitas das vezes, as pessoas desprezam outras pessoas, por quê? Porque a roupa que ela usa é um pouco melhor do que o da outra pessoa. E o grande problema é que quem despreza alguém, ele não se preocupa com a dor que aquela pessoa está passando. O grande problema de quem despreza uma outra pessoa, ela não está preocupada com, sabe, as dificuldades que isso tem causado para a vida daquela pessoa. E nesse texto nós vemos alguém próximo de Davi o desprezando. Muitas das vezes nas nossas vidas, o desprezo vai vir daquelas pessoas a quem nós amamos, daquelas pessoas que nós queremos somente o bem, daquelas pessoas que nós queremos somente que ela se dê bem, que ela alcance os objetivos da sua vida. Não é verdade? Muitas das vezes os desprezos então vêm de pessoas que estão bem próximo de nós. E o que é mais preocupante, querido, há muito desprezo dentro da igreja. Há muitas pessoas desprezando o irmão, porque o irmão não tem a mesma visão que ele tem. Há muitas pessoas desprezando a irmã, porque a irmã não se veste da maneira que ela se veste, se achando superior. Quem despreza se coloca acima de qualquer pessoa. O irmão de Davi estava se colocando acima dele, achando que ele era o melhor, achando que ele era aquele a quem Davi precisava ouvir. O primeiro gigante que Davi venceu na sua vida,
para poder ser um instrumento na mão de Deus, foi o desprezo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que se alguém um dia te desprezou, Deus não despreza ninguém. Deus, Ele não despreza ninguém. Por quê? Porque todos nós, perante Deus, temos um valor. Todos nós, diante de Deus, temos um valor. E que valor é esse? O sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. Muitos de nós, e eu me incluo, muitos de nós, muitas das vezes, deixamos de cumprir um chamado de Deus nas nossas vidas, porque alguém nos desprezou. Muitos de nós largamos de fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Por quê? Porque alguém falou que nós não éramos capazes. Porque nós não tínhamos recurso, nós não tínhamos intelecto, nós não tínhamos jeito para que isso pudesse acontecer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, tenha certeza, Deus tem um propósito sobre a sua vida, e esse propósito vai se cumprir com desprezo ou sem desprezo, porque Deus ama a todos nós, e Deus cuida de todos nós. Primeiro desafio, o primeiro gigante que ele teve que vencer, o desprezo dos seus próprios irmãos. O desprezo do exército de Israel. Porque o texto diz que quando ele disse, mas o que eu fiz agora? E alguém se virou para o outro lado, e a resposta que veio sobre ele foi a mesma, aquela que o irmão vinha trazendo. Você já se sentiu desprezado alguma vez na sua vida? Você já se sentiu uma pessoa, sabe, sem valor nenhum? Isso acontece muito no meio chamado igreja. Mas todos nós que estamos aqui nessa noite, todos, sem exceção, têm um valor. E o dono das nossas vidas, o Senhor Jesus, não despreza nenhum desses valores. Nenhum. Você quer vencer gigantes? Você quer derrubar Golias? Começa a vencer os desprezos na sua vida. Não comece a dar ouvido para isso. Não comece a deixar que isso venha te tirar a paz. Não deixe que isso venha te tirar da vontade de Deus. Já se sentiu desprezado? Dói, né, irmão? Nossa, como é ruim. Como é ruim quando as pessoas lançam palavras ao nosso coração que nos despreza. Dizendo, olha, tudo que você faz, ou tudo que você fala, ou tudo que você pensa, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E quem é desprezado se sente sem valor. Se sente sem força, se sente sem prazer na vida. Você sabe por que Deus trouxe eu e você aqui nessa noite? Sabe? Por que Ele nos trouxe aqui? Para dizer que em vez de desprezo, nós vamos começar a receber graça de Deus sobre as nossas vidas. Em vez de apontamento, nós vamos começar a receber unção de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que estar atento aos propósitos de Deus. O primeiro gigante que Davi venceu foi o desprezo. De quem? Daquele que estava mais próximo dele. Daqueles que poderiam sim estender a mão e dizer assim, estamos juntos nessa batalha. Não. Virar as costas para ele dizendo, olha, você é uma pessoa, você é presunçoso, você, sabe, só pensa no seu bem. E Davi não queria isso. Davi queria ajudar. Davi queria caminhar junto. Davi queria fazer com a vontade de Deus. Não se sinta desprezado. O homem pode te desprezar. O mundo pode dizer, pode te desprezar, mas Deus não te despreza. Você tem muito valor diante de Deus.
E é com esse valor, é nesse valor, que pessoas vão ver a graça de Deus se manifestando na sua vida. É nesse valor. Não se sintam desprezados, mas se sintam honrados por Deus. Porque Deus não despreza nenhum dos seus. Amém, querido? Glória a Deus. Segunda lição que eu aprendo olhando para esse texto. E segundo o gigante que Davi venceu na sua vida. E esse é um gigante que é muito difícil ser vencido. Quero dizer para você que esse gigante, ele não é fácil de ser vencido. Segundo o gigante que Davi venceu na sua vida, para que ele pudesse ter a oportunidade de vencer Golias. Versículos 36 e 37, diz assim, do capítulo 17. Assim, feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso, filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Segundo gigante que Davi venceu, para ter a oportunidade de lutar com Golias. Porque antes dele lutar com Golias, ele teve que convencer o rei que ele era capaz. Antes dele ter a oportunidade de ir a guerrear com o gigante Golias, ele teve que dizer para o rei e colocar na mente do rei que ele poderia fazer aquilo. Mas para que isso acontecesse, Davi teve que fazer algo. Davi teve que vencer um gigante, chamado orgulho. Davi, ele teve que vencer o orgulho, porque, e esse texto deixa bem claro, ele diz assim que Deus o livrou da mão do leão e da do urso, e Deus também o livraria da mão daquele filisteu. Hoje, está muito difícil de vencer um gigante chamado orgulho. O orgulho hoje tem levado muitas pessoas a enfrentar derrotas na sua vida. O orgulho hoje tem causado, sabe, um desmanche muito grande num povo chamado povo de Deus. Por quê? Porque muitos hoje acham que estão num patamar porque ele conseguiu, porque ele é capaz, porque ele é soberano, porque ele é diferenciado. Querido, se Deus não tiver sobre a nossa vida, nós não conseguiríamos sair ou dar um passo da situação da onde nós estávamos. E a palavra do Senhor diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz dele o seu braço forte. Essa palavra, esse entendimento que eu tenho dessa palavra, não é maldito o homem que confia no homem, mas maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Querido, sem a graça de Deus, eu não estaria aqui hoje. Sem a graça de Deus, você não estaria aqui hoje. Sem o poder de Deus, nós não teríamos vencido alguns gigantes na nossa vida. Reconheça isso na tua vida. Reconheça isso. Davi, ele chegou diante do rei dizendo: Senhor, eu posso ir lá, mas uma coisa eu te digo, nas minhas forças eu não posso fazer nada. Sabe por quê? Porque eu sei que sobre a minha vida há um Deus todo-poderoso, sobre a minha vida há um Deus que está no controle de todas as coisas, sobre a minha vida há um Deus que me fortalece, e eu posso vencer esse gigante no nome do Senhor. O grande problema é que com o nosso orgulho, nós entramos em batalhas, em lutas, e não consagramos a Deus. Porque nós achamos que nós somos superiores. Nós achamos que nós somos os bambambãs. Há irmãos no nosso meio que não pode brincar de pique-esconde. Não pode.
Porque ele se acha, e a graça do pique-esconde é você achar alguém, não é assim? Mas o irmão se acha. Não, deixa comigo, pastor. Eu vou resolver esse negócio para o senhor aí. Não, irmão, deixa comigo. Eu vou resolver esse negócio para você. Eu sou o cara. Eu sou o bambambam. Comigo não tem gigante. Ah, vai lutar nele. Vai lutar contra o gigante. Sem ser no nome de Deus para ver o que acontece. Derrota na certa. Vergonha. Você sabe por que há muitos ministérios falidos? Você sabe por que há muitos homens de Deus envergonhados? Porque fizeram na sua força. E na nossa força nós não conseguimos. Mas na força do Senhor nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós precisamos quebrar esse orgulho dentro de nós. Nós precisamos depender mais da pessoa de Deus. Nós precisamos acreditar mais que sobre as nossas vidas há um Deus. E que nós não somos nada sem esse Deus. E tem pessoas que se acham. Tem pessoas que se acham que Deus sem ela, ele vai deixar de ser Deus. Quero dizer para você que não é assim, querido. Eu sem Deus, eu não sou ninguém. Mas Deus sem mim, ele continua sendo Deus. Porque ele é todo poderoso. Há muito orgulho no nosso meio, querido. E isso tem atrapalhado. Isso tem, dificultado a nossa vitória. Isso tem atrapalhado as nossas conquistas. Isso tem atrapalhado, gigantes caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Davi quebrou esse orgulho dentro dele, dizendo: olha, Senhor, olha, rei, eu fui lá. O leão foi lá, pegou as ovelhas, pegou uma ovelha, eu fui lá, eu tomei dele. O urso se levantou, foi lá, pegou, e eu fui lá e tomei dele. Mas uma coisa eu te digo: quem me livrou foi o Senhor. Foi o Senhor. Você sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã. Você sabe por que nós estamos aqui hoje? Para que Deus possa trabalhar no nosso íntimo e dizer: sem eu, você não é nada. Sem eu, você não consegue dar um passo. Sem eu, você não consegue cantar um hino de vitória sequer. E tem gente se achando, o Todo-Poderoso. Você sabe quando nós vamos começar a ver gigantes caindo diante de nós? Quando nós começarmos a descer que nem Naamã e se humilhar na presença do Senhor. Reconhecer que Ele é suficiente na nossa vida. Reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida. Quebrar esse orgulho, quebrar essa altivez, quebrar esse conceito de conhecer tudo. Gente, como é difícil você conversar com uma pessoa que conhece tudo. Como é difícil você conversar com uma pessoa que é orgulhosa, que ela se diz soberana em tudo. É difícil, gente. E quando as dificuldades batem nessa porta, então ela fica sem rumo. Ela fica sem chão. Ela fica sem esperança. Porque tudo que ela tinha de conhecimento, tudo que ela tinha de orgulho, não levou ela a alcançar a vitória. Meu irmão, se você acha que você é alguma coisa sem a graça de Deus, reveja. Reveja. Porque para mim estar aqui em cima, hoje, Deus trabalhou muito no meu orgulho, no passado. Deus trabalhou muito na minha vida. Para mim falar de quebrar orgulho, na noite de hoje, Deus teve que me pegar e me espedaçar. Como o vaso na mão daquele oleiro lá que Jeremias conta. Deus teve que morrer, Deus teve que colocar lá no pó de novo e dizer: sem eu, você não é nada. Quebra esse orgulho, reveja os seus conceitos e comece a acreditar mais num Deus de poder. Você acha que Davi ia vencer Golias na sua força?
Você acha que Davi, simplesmente com aquela pedra, tinha condição de derrubar aquele homem com mais de 3 metros de altura? Imagina. Imagina que ele ia conseguir. Você acha que diante dos nossos gigantes nós vamos vencer com as nossas forças? Com o nosso conhecer, com o nosso saber? Como tem gente achando que tem poder? Como tem gente achando que ele é todo poderoso? Como tem gente achando que ele é invencível? Como tem gente achando isso? E o diabo está contente com isso. O diabo está sorrindo com isso. O diabo está se achando o cara com isso. Por quê? Porque ele sabe que quando ele fazia assim, ó, o camarada, puf, cai. Por quê? Porque se acha orgulhoso. Mas Deus nessa noite nos trouxe para cá para dizer assim, olha, quebra esse orgulho e vença os seus gigantes. Quebra esse orgulho e confia na minha força. E você vai ver gigantes caindo diante de você e a sua vitória será alcançada em nome de Jesus. Eu fui pregar numa igreja um dia e eu falei isso e depois que eu fui me atentar, eu disse assim, lá no livro de Axiologia, capítulo 18, e eu vi algumas pessoas abrindo a Bíblia, procurando. E eu disse, irmão, não procure não, porque a axiologia é meu. Eu acho que eu posso vencer. Eu acho que eu posso conquistar. Eu acho que eu posso dar um passo adiante. Mas se não tiver a graça de Deus, nada disso acontece. Então não fica procurando no seu achismo poder. Não fique procurando no seu achismo aquilo que vai te levar à derrota. Procure conhecer realmente quem é Deus. E só conhece Deus quem desce, quem desce, quem desce. E deixa se quebrar, para que quando Deus fazer novamente, ele se levanta perfeito na presença de Deus. Só assim que Deus trabalha na nossa vida, querido. Nossa, mas está demorando tanto aquela conquista. O gigante é tão grande. Se você não vencer o gigante do orgulho, o gigante que está diante de você, ele não vai cair. Davi, para poder derrubar aquele gigante, simplesmente com uma pedra, primeiro ele venceu o desprezo. Depois ele teve que vencer o orgulho. Ele reconheceu que se não fosse Deus sobre a vida dele, nada ele poderia fazer. Se não for Deus nessa igreja, nada acontece. Se não for Deus sobre as nossas vidas, nada acontece. Acontece sim. Choro, sofrimento, tristeza. Mas se nós reconhecemos que Ele é Senhor e soberano, vai haver alegria, mesmo na luta. Vai haver sorriso, mesmo na tristeza. Vai haver, sabe, vontade de ir avante, ir à frente, mesmo se sentindo um derrotado. Por quê? Porque nós quebramos o nosso orgulho diante de Deus. Nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida. Nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor e soberano na nossa vida. E sem quebrar o orgulho, sem vencer o orgulho dentro de nós, nós não vamos poder chegar a lugar nenhum. Como está a sua vida diante de Deus? Como está o seu conhecimento diante de Deus? Muitas pessoas acham que por ele fazer um curso de teologia, ele sabe tudo. Sabe não, sou testemunha disso. Eu fiz. Coloquei 4 anos da minha vida num curso chamado teologia.
com professores excelentes, com homens e mulheres de Deus. Mas de todos eles eu ouvi uma coisa: sem a graça de Deus, você não é ninguém. Sem o conhecimento de Deus, você não é ninguém. E muitos do que fizeram comigo deixaram esse orgulho tomar conta. Muitos que fizeram comigo colocaram o seu diploma, sabe, bem estampado na sua sala. Formado em teologia, mas longe de Deus. Em coração orgulhoso, Deus não trabalha. Em coração cheio de si mesmo, Deus não derrama da sua graça. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Amém, querido? Terceira lição, ou terceiro gigante que Davi venceu, para que então ele pudesse ter a oportunidade de lutar com Golias. Versículo de número 48 diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi correndo ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Primeiro gigante que ele venceu, o desprezo. Segundo gigante que ele venceu, o orgulho. E o terceiro gigante que ele venceu a hesitação. O que é isso? Hesitação. Hesitação significa ficar parado. Significa ficar esperando. Significa ficar esperando que alguém se levante primeiro. E o texto diz que quando o gigante pensou em se levantar, Davi correu antes dele e foi ao encontro dele primeiro. Você sabe quando nós vamos começar a vencer o gigante chamado Golias na nossa vida? Quando nós nos levantarmos. Porque há muitas pessoas querendo derrubar os seus gigantes, mas esperando alguém lutar por elas, esperando alguém ir à batalha por elas. Há muitas pessoas hoje com seus casamentos destruídos e não se levantam para lutar, não se coloca em primeiro lugar, não se coloca à frente da dificuldade. Há muitos pais e mães perdendo seus filhos para as drogas. Por quê? Porque não se levantam em lutar a favor dos seus filhos, ensinando eles a maneira correta de vida. Há pastores perdendo os seus ministérios, há líderes perdendo, sabe, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para ser cuidado. Por quê? Porque estão acomodados, estão sentados, esperando que um obreiro A ou B se levante em favor da igreja. Querido, se nós não nos levantarmos, nós não vamos conseguir alcançar as vitórias que Deus tem reservado para as nossas vidas. Não dá para alcançar vitória ficando sentado. Não dá para alcançar vitória esperando o inimigo se levantar primeiro para vir contra nós. Davi não ficou esperando, não. O texto diz, o versículo diz que sucedeu que, levantando-se o filisteu. Quem é esse filisteu? O gigante chamado Golias. E indo encontrar-se com Davi, Davi se apressou. Davi correu ao combate e a encontrar-se com o filisteu. Eu costumo dizer que quando a dificuldade ela começa a aparecer, a tendência da nossa vida, ou a tendência da nossa atitude, é recuar. E você preste atenção quando você está diante de uma montanha, diante de um lugar alto. Quando você está diante de um lugar alto, quanto mais você se afasta desse lugar alto, maior ele fica, não é? Porque você consegue ver ele de longe.
É assim com os nossos problemas. Se os nossos problemas começarem a se levantar e nós começarmos a afastar dele, ele vai ficando de um tamanho enorme e nós não vamos conseguir mais resolver. Mas se o problema começa a surgir e nós rapidamente vamos para diante dele, dizendo em nome do Senhor Jesus, você não vai me derrotar, esse problema ele não vai crescer. Mas o grande problema é que nós nos acomodamos. O grande problema é que nós ficamos esperando alguma coisa acontecer. Você sabe por que o gigante chamado divórcio no casamento não está sendo derrotado? Por quê? Porque tem pessoas se sentindo demais desprezadas. Você sabe por que o gigante chamado divórcio no casamento não está caindo? Porque o orgulho não tem dado lugar para a graça de Deus. E você sabe por que gigantes de divórcio no casamento não está caindo? Porque pessoas não estão lutando pelos seus casamentos. Sabe por que filhos estão perdidos nas drogas? Sabe por que filhos estão distantes da casa do Senhor? Porque pais estão esperando, sentado, alguém fazer alguma coisa. Você sabe por que as igrejas estão se esvaziando? Porque aqueles a quem Deus colocou como líderes estão esperando de alguém, alguma coisa acontecer. Querido, não fique esperando as coisas acontecerem na sua vida. Não fique esperando alguém se pronunciar a seu favor. Não fique esperando alguém, sabe, chegar diante de você e falar assim, oh, fica sentadinho, deitadinho, enroladinho no edredom aí, porque eu vou lá, eu vou lutar por você. Fique esperando não, querido. Sabe por quê? Porque sobre a sua vida há um Deus que te capacita a se colocar de pé e o gigante cair em nome de Jesus. Há um Deus sobre a sua vida que tem pressa em te abençoar. Há um Deus sobre a sua vida, sabe, que está olhando para você e dizendo, se levanta, somente se levanta, porque quando você se levantar, a vitória é sua. Mas nós ficamos acomodados. Como é bom ficar acomodado. Como é bom só ficar sentado, observando. E se a vitória vir, amém. Se a vitória não vir, amém também. É a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se levante nessa noite. Confie nele e você vai ver a glória dele se manifestando no seu casamento, no seio da tua família, no ministério onde você congrega. A glória dele se manifestando de uma maneira especial. Por quê? Porque ele viu em você pessoa que se dispõe. Mas nós não temos se disposto. Nós temos ficado de braços cruzados, esperando o gigantão lá, o grandão, chegar diante de nós e dizer, perdeu, meu filho, é o seu fim. Perdeu, camarada, não adianta mais. Quantas das vezes nós ouvimos isso na nossa vida? Quantas das vezes? Quantas das vezes o inimigo já chegou na tua cara e colocou o dedo na tua cara dizendo assim, você perdeu. Essa vitória quem ganhou fui eu. Você sabe por quê? Porque nós não nos levantamos. Nós não se colocamos na disposição de Deus. Nós não confiamos totalmente em Deus para que as coisas pudessem acontecer na nossa vida. Eu costumo dizer, querido, que Deus, Ele não move uma palha. Deus, Ele não move um cisco sequer naquilo que é capaz, naquilo que eu e você somos capazes de fazer. Mas naquilo que é impossível sobre a mim e sobre a sua vida de ser feito, aí é com Deus. Aí é com Deus. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Se levante,
confiando em Deus, e o impossível Deus vai fazer sobre a sua vida. O impossível Deus vai fazer sobre a sua vida. O impossível Deus vai te fortalecer. No impossível Deus vai te mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. E você vai ver o gigante, puf, caindo. E aquilo que parecia ser o fim, vai ser o começo de uma nova história que Deus preparou para você, em nome de Jesus. Mas se levante. Davi, ele não ficou esperando o camarada lá vir para cima dele, não. E o que mais me chama a atenção, se você for ler no texto, você vai ver que o camarada lá, o gigante, o Golias, quando se levanta, ele diz assim: ô, quem é você? Quem é você para vir contra mim? Quem é você para vir contra mim? Sem nenhuma arma, sem nenhuma proteção. Quem é você? E Davi responde para ele assim: olha, você vem contra mim com armas, com espadas, com armaduras. Você vem contra mim com essas coisas, mas eu vou contra você em nome do Senhor da glória, o Senhor dos exércitos. Muitas das vezes você vai sentir isso. Muitas das vezes as pessoas vão olhar para você e vão dizer: quem é você, rapaz? Quem é você? Você não é ninguém. Aí o desprezo toma conta da tua vida. Aí você desiste. Aí a pessoa chega e olha assim e fala: quem é você, rapaz? Quem é você? Aí o orgulho te toma conta em reconhecer que você necessita da graça de Deus e você perde. Mas nessa noite, querido, se levante e confie que sobre a sua vida há um Deus que trabalha, há um Deus que pode mover, há um Deus que pode derrubar os gigantes que estão diante de você. Simplesmente confie nele e se levante. Tem pessoas que pretendem alcançar um emprego melhor na tua vida. E o gigante desse emprego é a entrevista. Porque vai entrar lá, a entrevista é dura, é ralada, ela é difícil de ser terminada. O camarada que contrata, o camarada que faz a entrevista, ele é muito bom. E sempre vai vir pessoas dizendo: ó, tem gente melhor do que você, tem gente melhor do que você, tem gente que tem um currículo melhor do que você. Mas se você não se levantar, se você não confiar, se você não acreditar, se você não for para diante dessa entrevista, confiando que a vitória já é sua, o camarada que contrata não vai lá na sua porta e dizer: pode vir, o emprego é seu. Nós precisamos nos levantar, querido. Nós precisamos nos colocar diante das nossas dificuldades e termos a certeza, no nome de Jesus, que ela vai ser vencida. Nós temos que levantar diante das dificuldades do nosso casamento, da criação dos nossos filhos, do nosso ministério, e saber que Deus ainda é Deus e Ele não mudou. O mesmo Deus que foi com Davi quando ele se levantou, é o mesmo Deus que vai comigo e com você quando nos colocarmos de pé. É o mesmo Deus. Sabe qual foi o propósito que Deus nos trouxe aqui nessa noite? Para dizer: precisamos nos levantar. Para quê, Senhor? Para fugir? Não. Para ir avante. Precisamos nos levantar para encarar. Precisamos nos levantar para termos a certeza da vitória. O que te trouxe aqui nessa noite? Quais os gigantes que você tem que enfrentar no dia de amanhã? Quais as lutas que você tem que vivenciar no seu dia? Davi, quando ele venceu o desprezo, Davi, quando ele quebrou o seu orgulho,
Davi, quando ele se levantou, Deus deu a vitória para ele. E aquilo que parecia uma derrota, aquilo que parecia ser derrota para aquele povo, aquilo que parecia ser derrota para aquela nação, Davi, vencendo esses gigantes primeiro, conseguiu vencer aquele que se chamava Golias. Você tem Golias para ser derrubado? Você tem Golias diante de você? Tem ou não tem? Eu tenho. Então eu preciso me sentir um privilegiado de Deus e não um desprezado. Eu tenho que quebrar o meu orgulho em dizer que eu preciso e careço da graça de Deus. E eu preciso me levantar. Eu preciso dar um passo adiante. Eu preciso encarar essa dificuldade. Eu preciso encarar esse gigante. Para quê? Para que a glória de Deus se manifeste. Para que o poder de Deus me aperfeiçoe. E eu venha a cantar o hino da vitória. Eu venha prevalecer, assim como Davi prevaleceu. Então Davi, querido, antes de derrubar Golias, Davi teve que derrubar outros gigantes da sua vida. Desprezo, orgulho e acomodação. Vamos quebrar primeiro, vamos vencer primeiro esses gigantes na nossa vida, para depois então vencer aquilo que está atrapalhando as nossas conquistas, as nossas bênçãos. Vamos vencer primeiro o orgulho, vamos vencer o desprezo e a acomodação. Se creres, vencendo esses 3 gigantes, se creres, verás a glória de Deus se manifestando na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Aí quando Davi venceu esses gigantes, desprezo, orgulho, quando Davi venceu o gigante chamado acomodismo, o espera, aí Deus foi com ele. E o que Deus fez? Aquilo que nós lemos lá no versículo de número 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra o feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu, Davi se pôs em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e matou-lhe, cortando com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Você sabe o que vai acontecer com as pessoas que te desprezaram um dia? Com as pessoas que não confiaram em você? Com as pessoas que falaram que a sua família é uma família derrotada? Que você não tinha um chamado realmente de Deus? Que tudo aquilo que você ia começar a fazer não ia dar certo? Sabe o que vai acontecer com esse povo? Usando a língua de hoje, vão dar linha na pipa. Vão para bem longe de você. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus prevaleceu sobre a sua vida. E sabe por que eles fugiram de você? Sabe por que eles foram para bem longe de você? Porque você venceu o desprezo, o orgulho, e se colocou à disposição de Deus, para que os seus gigantes viessem cair por terra. Guarde essa palavra no teu coração, querido. Não se sinta um desprezado. Não seja uma pessoa orgulhosa.
e se levante. Só vencendo esses 3 gigantes, primeiro, você vai derrubar os Golias. E todos aqueles que um dia não colocaram confiança em você e fé, vão bater em retirada. Porque eles vão ver a sua vitória. Em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Eu vou convidar você a se levantar. Eu disse que ia ser breve nessa noite, e eu estou sendo breve. Eu vou convidar você a curvar sua cabeça. Eu vou convidar você a ter mais um tempo de oração. Eu vou convidar você a se colocar realmente na presença de Deus. Eu vou convidar você a, assim como Davi fez, se posicionar nessa noite. Se posicionar. Davi se posicionou quebrando o orgulho. Davi, ele se posicionou vencendo o desprezo. Davi se posicionou se colocando de pé. Eu costumo terminar minhas mensagens dizendo: eu não sei como você chegou nesse lugar. Eu não sei que expectativas te trouxe para esse lugar. Eu não sei que palavra você queria ouvir nessa noite. Talvez você chegou aqui querendo assim, ouvir uma palavra que, sabe, te massageasse. Uma palavra que te dissesse assim: filhinho, todas as suas dificuldades vão ser vencidas. Não se preocupe, toda a ansiedade que está sobre a sua vida, ela vai cessar. Eu creio que vai. Mas para isso nós precisamos quebrar paradigmas na nossa vida. Nós precisamos vencer. Nós precisamos derrubar os gigantes. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo assim: eu não vou conseguir vencer porque as pessoas me desprezam. As pessoas não valorizam aquilo que eu faço. Querido, não busque a valorização do homem, mas busque a valorização de Deus. E se você está aqui nessa noite é porque você é valioso. Talvez você já deixou de fazer alguma coisa na obra. Por quê? Porque pessoas acharam que você não fazia como ela queria que você fizesse. E por isso elas te desprezaram. E com isso gigantes têm se levantado diante de você. Com isso Golias tem colocado a mão no seu rosto dizendo assim: você não consegue. Você é desprezado. Mas hoje é noite de você vencer esse gigante. Hoje é noite de você dizer assim: eu não sou um desprezado, eu sou um amado de Jesus Cristo. Talvez você chegou aqui, sabe, se achando suficiente em algumas coisas, se achando conhecedor de algumas coisas, mas por você conhecer tanto, por você saber tanto, por você, sabe, estar à frente de muitas coisas, gigantes têm se levantado. Gigantes têm se colocado diante de você dizendo assim: ué, você não é o bom? Você não é o que resolve tudo rapidamente? Você não é o que conhece? Você não é essa pessoa tão preparada por Deus? Por que você está passando por isso agora? Por que você está vivendo essa batalha agora? Por que você não consegue vencer no seu
Talvez você chegou aqui dizendo assim: Senhor, eu conheço tanto, eu sei tanto da tua palavra, Senhor, eu sei visitar, Senhor, eu sei pregar, Senhor, eu sei cantar, Senhor, eu sei, sabe, orar, Senhor, eu sei pedir, Senhor, eu sei me colocar na tua presença, mas eu não consigo vencer. Gigantes não caem diante de mim. Querido, hoje é noite de você quebrar esse orgulho que você tem dentro de você e reconhecer que a graça de Deus te basta. Hoje é noite de você reconhecer que sem o poder de Deus sobre a sua vida, o seu conhecimento não passa de palha. Talvez você chegou aqui acomodado. Talvez você chegou aqui dizendo assim: hoje é o último dia que eu vou na igreja. E se hoje eu não tiver uma resposta de Deus, eu não volto mais. Se hoje eu não alcançar aquilo que as pessoas disseram que um dia, se eu entregasse a minha vida para Jesus, eu iria alcançar. Se eu não alcançar, eu não volto mais. Não volto mais. Mas talvez você chegou aqui sem se dispor, sem se colocar de pé, para que os sonhos de Deus se concretizassem sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui acomodado, achando que Deus tem a obrigação de fazer pela sua vida. Talvez você chegou aqui se achando que aquilo que você colocou nas mãos de Deus tem que acontecer no dia, na hora e no momento que você quer. Se levante nessa noite. Se levante dizendo: Senhor, eu quero quebrar esse gigante hoje. Eu quero derrubar esse gigante hoje. Eu quero me levantar hoje, Senhor. E mesmo o Senhor não trazendo a resposta que eu vim buscar hoje, eu vou permanecer de pé na tua presença, porque eu sei que a minha vitória é garantida. Eu vou me colocar de pé, eu vou esperar confiantemente no Senhor, eu vou confiar minha vida inteiramente ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle dela. Reconheça que talvez algumas coisas não aconteceram na sua vida, porque você não se colocou de pé, você não se colocou à frente, para que Deus vencesse por você. Mais uma vez eu te pergunto: como você chegou aqui nessa noite? Que orgulho você precisa vencer? Que dificuldade você precisa vencer? Que gigante você precisa pôr por terra hoje? Para que amanhã você tenha a oportunidade de derrubar o Golias que está diante de você. Como você veio para esse lugar? Eu gosto muito de fazer essa pergunta. Eu vim para esse lugar com uma expectativa: de sair daqui sabendo que Deus é Deus sobre a minha vida. Os irmãos vão ministrar um louvor. E eu tenho algo no meu coração para te dizer nessa noite. Deus te trouxe para cá porque Ele tinha essa palavra para te ministrar. Ele te trouxe para cá porque orgulhos precisam ser quebrados. Pessoas precisam se colocar de pé. Pessoas precisam se sentir importantes no reino de Deus. Eu quero fazer um convite para você. Enquanto os irmãos ministram esse louvor, e se em algum momento essa palavra falou ao seu coração, e você quer vir ao altar do Senhor dizendo: muito obrigado, Deus,
Muito obrigado porque o Senhor nessa noite me orientou, nessa noite o Senhor me ensinou, nessa noite o Senhor me fortaleceu. O altar do Senhor está aberto para você. Talvez você chegou aqui distante de Deus. Talvez você chegou aqui desanimado das coisas de Deus. Hoje é noite de conserto na sua vida. Hoje é noite de Deus trabalhar no impossível da sua vida. Enquanto os irmãos cantam, se você sentir no seu coração, venha. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar pela tua casa, pela tua família. Amém, querido? Se sinta à vontade no nome de Jesus. Do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Senhor Deus e nosso Pai, primeiramente nós queremos mais uma vez te agradecer por essa noite, Pai. Te agradecer e em saber que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus que trabalha ao nosso favor, Senhor. Senhor, muito obrigado, porque muitas das vezes eu me senti desprezado. Muitas das vezes, ó Senhor, pessoas que estavam próximas de mim me desprezaram porque havia mais dinheiro, havia mais conhecimento, havia mais sabedoria. E aí muitas vezes, Senhor, eu pensei em desistir. E muitas vezes eu pensei em parar, porque eu me sentia sem valor diante daquela situação, Senhor. Mas o Senhor de alguma maneira tocou o meu coração dizendo que todos são preciosos aos seus olhos, que todos têm, ó Deus, um valor diante do Senhor. E por isso eu alegrei meu coração, Senhor, e por isso eu não desisti, e por isso eu permaneci, e por isso, Senhor, eu quero te glorificar nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, mas para que algumas coisas acontecessem, Senhor, para que algumas coisas, ó Deus, fossem mudadas na minha vida, eu precisei, Senhor, quebrar, ó Deus, vencer um gigante chamado orgulho. Ó Deus, como eu era orgulhoso, como Deus eu me achava, ó Deus, como eu se achava uma pessoa, ó Deus, superior a todos, mesmo sendo desprezada, Senhor. Ó Deus, aquele dia, o Senhor me quebrou, Senhor, o Senhor me moeu, o Senhor me transformou de novo, e por isso, Senhor, eu sou grato a Ti. Deus, mas depois de reconhecer, Senhor, que sem a sua graça eu não sou nada, que sem o seu poder eu não posso fazer nada, eu precisei, Senhor, me levantar diante de algumas circunstâncias, diante de algumas dificuldades. E quando eu me levantei, Senhor, quando eu me posicionei, Senhor, confiando que o Senhor é o meu Deus, confiando que o Senhor é o Deus que pode mudar circunstâncias, que o Senhor é o Deus que pode mudar a história, Pai. Eu vi minha vida sendo restaurada, Senhor. Eu vi a minha vida sendo mudada, Pai. Eu vi a minha família, Senhor, sendo alcançadas pelas suas bênçãos, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por isso. Pai, nós estamos nesse lugar, Senhor, para te pedir que o Senhor trabalhe nas nossas vidas.
Que nós possamos vencer, Senhor, esses gigantes que são colocados diante de nós todos os dias. O gigante do desprezo, o gigante, Senhor, do orgulho, o gigante, Senhor, do acomodismo. Que nós possamos, ó Deus, todos os dias da nossa vida, vencer esses gigantes, ó Pai, para alcançar aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, que nessa noite o Senhor esteja visitando a cada coração que aqui está, Senhor, a cada vida que Deus se coloca diante do Teu altar, Senhor, de uma maneira, ó Deus, espiritual falando. Visita esses corações, Senhor. Se haver necessidade, Senhor, de quebrar, de trabalhar no orgulho, Senhor, trabalhe nessa noite. Nós damos essa liberdade por poder do Teu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, limpa a nossa vida, Senhor. Limpa todo esse orgulho que há sobre nós, Senhor. Que nós possamos reconhecer que sem o Senhor nas nossas vidas, nada nós podemos fazer. Ó Deus maravilhoso. Ó Deus, se haver necessidade, Senhor, de nessa noite, através do Teu Santo Espírito, nós nos levantarmos, nós nos posicionarmos, Deus, que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, ó Pai, que nós possamos sair daqui de pé, que nós possamos sair daqui, ó Deus, vivenciando, ó Pai, essa dificuldade sim, mas tendo a certeza que o Senhor é o Deus de vitória das nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que todas as palavras contrárias que são lançadas contra nós, palavras de desânimo, palavras de desconforto, palavras que nos machucam, Senhor, possam estar caindo por terra agora, e que nós podemos nos sentir abençoados pelo Senhor. Obrigado por nos trazer por esse lugar nessa noite e ministrar aos nossos corações. Nós sabemos que o Seu propósito se cumpriu nessa noite. Sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia. Sabemos que a Sua palavra, ela tem o alvo certo a ser alcançado. E eu tenho a certeza que o alvo foi alcançado nessa noite, em nome de Jesus. Mais uma vez somos gratos. E mais uma vez nós bendizemos o Seu nome. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é o Deus do impossível. Mas para que Ele seja o Deus do impossível, nós precisamos fazer o possível. O que é o possível? É aquilo que você pode fazer, se levantar e confiar que existe um Deus de poder sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Pai, mais uma vez te damos graça. Mais uma vez nós te agradecemos por essa noite. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos despeça debaixo das Tuas mãos poderosas. Que o Senhor nos dê uma noite de descanso na Tua presença. Que o dia de amanhã, Senhor, seja um dia já preparado pelo Senhor. Sabemos, ó Deus, que nesse dia vai haver desafios, vai haver complicações, vai haver lutas. Mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco. Nos conduza, Senhor. Nos livre de todo o mal, Senhor. E que nós possamos estar sempre, ó Deus, firmados na Tua presença. Que nós podemos estar sempre, Senhor, animados em Te servir. Que nós possamos estar sempre, Deus, preparados, ó Deus, diante do Senhor. Abençoa a Tua igreja. Abençoa cada família que aqui está, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor, juntamente com a Tua família, Pai. Que os dias que estão diante de nós, ó Deus, por chegar, eles possam estar aqui, ó Deus, e se dispondo na Tua presença, confiando no Senhor e dando continuidade no trabalho que o Senhor colocou em Suas mãos. Visita a cada um da família do pastor e derrama da Tua graça, em nome de Jesus. Assim nós oramos e assim nós somos gratos, mais uma vez. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo venha sobre nós, Igreja do Senhor, hoje e por todo sempre. Amém e amém, querido. Vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.